Parte 4. O Mundo Mágico 2. A Guerra e a Morte de Andy. Eric havia pego o lugar de Andy e descobriu depois que ele havia sido morto. Eric sentiu uma profunda tristeza e um ódio sem tamanho. Seu desejo de vingança cresceu de uma forma macabra. Ele alterou os doces para o mal e os comeu. Ele sabia fazer os doces e as misturas dos ingredientes. E os doces fizeram um efeito em seu organismo, despertando mais desejos de se vingar. Davam sentimentos de ódio e pensamentos cada vez mais violentos. Essa reação de Eric foi um surto e uma forma de se dopar, mas se transformou no próprio mal em carne e osso. A rainha percebeu que Andy estava diferente e que tinha um semblante de frieza no rosto, mas não suspeitava ainda de que não era o Andy ali, pois Eric imitava Andy exatamente da mesma forma em tudo, e essa mentira durou 100 anos. Andy morreu com 97 anos. Eric e a rainha não envelheciam, pois como eram pessoas muito próximas de Andy, ele preferiu deixar com que eles decidissem as suas mortes. Quando se cansassem de viver, poderiam escrever as suas mortes ou até uma segunda vida se preferissem. Mas o livro somente a rainha sabia onde era guardado. Eric que não soube por um bom tempo onde estava. No começo nem se lembrava do livro, mas com o passar de anos, ele se nomeou com o nome de Andy e aos poucos foi mudando a forma do mundo mágico. E de uma aparência de paraíso foi para uma aparência de inferno disfarçado de beleza, diversão e prazer. Eric alterou os doces com o passar dos dias e os funcionários comiam sem perceber e se transformavam em pessoas cruéis, numa aparência boa e inocente. Eles não mostravam suas intenções malignas, mas eram capazes de qualquer coisa, pois os doces contaminaram suas mentes e seus organismos, como se apodrecessem por dentro com a pura maldade. Eles faziam o que Eric mandava. Não desconfiavam de mais nada, pois eram como robôs agora. Obedeciam às ordens dele, mas agiam normalmente como humanos ainda. Isso era assustador. Todos mostravam a mesma alegria, energia e disposição para tudo, mas no fundo eram escravos da maldade. Faziam qualquer coisa que eram ordenados, de tantos doces que comiam para serem cruéis e receberem mais ordens de Andy. Eles acabaram se contaminando e se tornando ruins sem precisar mais de doces para serem assim. Andy mudou a forma do mundo mágico e no seu interior criou uma prisão. Era uma área no meio desse reino. Tinha 100 metros de comprimento, 50 de altura e 50 metros de altura. Todo feito de aço e concreto. Parecia uma quadra. O chão era branco como a neve. Todas as paredes também eram brancas. Não havia teto, então o céu se mostrava ali e o sol queimava e cegava qualquer pessoa que ficasse ali. Andy reuniu 20 guardas ali. Entre eles os que mataram Andy. Todos entraram ali pensando ser um teste, uma amostra da inauguração da quadra. Era assim que eles chamavam. Entraram os guardas e as portas de aço também brancas se fecharam e os trancaram ali. Eles mal podiam abrir os olhos por causa do brilho do sol. Eric os deixou ali e subiu para outro andar, e os olhava por uma janela de vidro blindado a 50 metros de altura. Os guardas não conseguiam abrir os olhos e sentiam o sol de 38 graus, sendo que fora do mundo mágico a temperatura é fria, mas por ficarem no sol a temperatura do corpo deles subia. A quadra mantinha um calor assustador e torturava os guardas de olhos fechados. Andy os observava com óculos próprios e aumentou a música ambiente que tocava no mundo mágico. Os guardas gritavam de olhos fechados para saírem de lá, mas ninguém os ouvia. Por mais que rasgassem suas cordas vocais de tanto gritarem, eles batiam nas paredes procurando as portas. Outros procuravam as portas e gritavam furiosos e com dor nos olhos. Alguns foram cegando pouco a pouco. Andy os deixou por 8 dias ali trancados. O restante dos guardas Eric que dopou com os doces, e ajudaram ele a matar os outros guardas que ele decidiu matar. A maior parte deles eram os que mataram Andy pensando ser Eric. Eric sentia um imenso prazer de vê-los agonizar e sofrer, e disse aos guardas do lado de fora: "Não abra as portas por 8 dias, estamos inaugurando a pior da cadeia da terra, onde todos que eu amo odiar, sofrerão até virar podridão." Os guardas não demonstraram nenhuma reação de impressionados ou com medo. A expressão no rosto deles era de paz e seriedade, isso assustava. Os guardas então ficaram presos ali por 8 longos dias. Nos dias de sol, queimaram pois não tinha sombras naquela quadra toda branca. Foram perdendo a visão por causa do brilho, e Eric olhava pela janela todos os dias por longas horas, e dizia uma vez: "O meu brilho ofusca vocês, queimam como me queimaram de dor."
Ele falava essas palavras, sempre sério, com uma voz lenta, grave e calma. Isso dava medo. Os guardas não entendiam por que Endia faziam isso, pois não sabiam que era Eric ali. Se passaram os dias, eles não comeram nada, literalmente nada, não bebiam nada, dormiam ali onde a temperatura à noite caía para 5 graus. Muitos ali tinham convulsões violentas e uma parte dos guardas ali já estavam cegos completamente, mas um dos mais liderantes ali, que dava ordens, permanecia de olhos fechados com as mãos no rosto o tempo todo e passava a maior parte do tempo em silêncio virado para a parede. Os guardas em volta tinham paranoia e agrediam e mordiam uns aos outros sem enxergar como zumbis de tanta loucura e desgaste que passavam. Eric, que tinha um prazer e calma assustadora de ver aquilo, ele mantinha o nariz meio empinado e olhava da janela lá do alto cada um. Quando não havia sol, o guarda principal gritava para Eric: que janela? O que foi que te fiz para punir assim? E Eric, que com uma frieza apenas olhava sem dizer nem expressar nada. Todos os dias ele passava horas e horas ali vendo eles morrer pouco a pouco, famintos, sedentos, cansados, cegos, queimando de dia e congelando à noite, espancando uns aos outros e deixando-os sofrer. A cada um que morria ali, Eric, que fazia um semblante de satisfação e suspirava sem se impressionar ou mostrar humanidade a eles. Os observava como se os queimasse com o olhar. Um certo dia o guarda principal que resistia tanto morreu. As últimas coisas que ele fez foi olhar para Eric lá de baixo e gritar: o que foi que fizemos? Sabe então da morte de seu irmão? Íamos contar. Nos desculpe. E Eric, que então soltou a voz pela primeira vez a eles, num tom grave e sombrio, disse calmamente lá de cima: Apolo, vocês não me mataram. Eu fiquei vivo para ver o seu último fôlego ser solto aí dentro. O guarda, já fraco e magro, olhou assustado e quase morrendo caiu de joelhos e disse: quem é você? Ele perguntou isso porque pensou estar delirando, mas sabia que Eric que estava ali olhando todos os dias, mas pensava ser um dia os castigando, por isso perguntou isso. E Eric, que sorriu pela primeira vez calmamente numa serenidade, disse: vocês mataram meu irmão, eu governo no lugar dele há tempo. Você é meu alimento agora, como um troco que você nunca vai revidar. Depois de ter dito essas palavras, o guarda em choque morreu e Eric ainda permaneceu com as portas daquela arena fechada por mais 2 dias, pois eles morreram durante os 6 dias. Eric amou matar as pessoas e começou a desejar matar outras e se alimentar delas. Ele as matava e servia nos restaurantes e em todas as refeições. As pessoas que vinham ao mundo mágico comiam sem saber. As pessoas continuavam entrando e saindo do mundo mágico normalmente, dificilmente repetia as mesmas pessoas, mas acontecia assim. Algumas pessoas, como eu disse, vinham daqui da Terra quando as datas e as horas ficavam exatamente iguais. Quando chegou o dia 12 do mês 12 do ano 2012, algumas pessoas daqui da Terra paravam lá no mundo mágico sem entender como isso acontecia. Eric, que não sabia disso, mas começou a matar todos os funcionários menos a rainha e os filhos de Endia. Os funcionários morreram de formas cruéis. Eric, que criava coisas para matá-las, ele se divertia mas não expressava no rosto nenhuma emoção. Alguns ele matou quando estavam comendo e bebendo. Elas morriam envenenadas e não podiam respirar. Eric, que era discreto, por isso ninguém via as mortes por trás de toda a magia do mundo mágico. Alguns funcionários, ao perceberem, eram mortos antes de conseguirem escapar, pois acabavam pedindo ajuda e contando para os guardas, e então eram mortos. Eric, que fez a limpeza de todo o mundo mágico e colocou novas pessoas para ajudar a governar. Ele criava sempre formas de matar as pessoas e tinha cada vez mais paixão nisso. Ele prendia as pessoas que chegavam no mundo mágico e não as deixavam mais voltar. Os doces que essas pessoas comiam limpavam suas mentes. Elas esqueciam rápido de onde vinham e de todas as suas vidas, e as deixava aproveitar e desfrutar de tudo ali. Elas riam, brincavam e sempre aproveitavam. Elas quase não dormiam, pois não sentiam canseira nem sono. Por isso algumas apagavam e desmaiavam de sono, mas sempre nos lugares onde dormiam. Eric, que criou uma imensa sala chamada Conforto. A sala era gigante no comprimento e na largura. Era toda feita de colchões macios e coloridos. As paredes também eram macias, e as luzes meio apagadas. Eram nas cores azuis, verde e rosa. Essa mistura dava um clima leve de relaxamento, e elas podiam dormir ali o quanto quisessem.
Elas envelheciam e iam se gastando, mas Eric as alimentava com doces que davam sempre mais energia para brincarem e aproveitarem sempre. Dava doces para não lembrarem nada. Os doces mexiam com os sentidos das pessoas, e elas sempre ficavam emotivas, animadas, empolgadas e sempre felizes. Nada exagerado, mas eram sempre com uma alegria falsa e manipulada. Eric que criava jogos, montanhas russas e todos os brinquedos para aproveitarem mais. Elas gritavam e se divertiam. Era mundo de fantasia. Com o tempo Eric que transformou todo esse mundo mágico no mundo dos sonhos. Quase tudo ali era possível. Existiam escorregadores imensos e brilhantes por dentro, e desciam a mais de 70 metros de altura. E antes de chegar aos 10 metros, os tobogãs acabavam em salas vazias e coloridas, cada uma numa cor. As pessoas que chegavam no fim do escorregador levitavam e caíam como se não houvesse gravidade. E nisso elas se divertiam, esqueciam a realidade, e aproveitavam um mundo horrível disfarçado de paraíso. Para elas tudo aquilo era real, tudo fazia sentido. Ninguém pensava nem lembrava nada fora dali. Era sempre risada e diversão. Os anos para elas se passavam e envelheciam. Eric que então as levavam numa outra quadra que havia feito. Ele chamava de sauna. Era uma sala angustiante, toda cheia de vapor, branca. A gravidade era desligada. Entrava várias pessoas que já estavam para envelhecer. Elas ficavam ali dentro sem gravidade no meio de tanta fumaça de vapor. E a temperatura lentamente subia naquela sala. Estava a 27 graus, mas subia até os 200 graus lentamente. Isso levava 24 horas. Elas não percebiam. Estavam no efeito dos doces como dopadas. E uma hora o calor era tão abafado que não podiam respirar. Então saíam do efeito e entravam em desespero. Angustiadas, com fobias imploravam ajuda. Mas morriam dessa forma tão bizarra. Os corpos deles Eric que servia aos outros. Transformou o mundo mágico num inferno. A rainha nessa época já percebido que não era Andy, então decidiu enfrentá-lo e ele a matou e encontrou o livro, pois ela havia pego para fugir com os filhos. Mas ao pegar Eric a encontrou e enforcou até a morte. Pegou o livro e o dominou por pouco tempo. Os filhos de Andy escaparam em carros especiais, mas Eric acreditava que pelo livro podia matá-los e ser como um deus mau. Ele escreveu no livro que tivesse o poder de criar e destruir tudo com as palavras. Nisso o livro percebeu que ele era ruim, e como já estava escrito coisas para protegê-lo do mal, desapareceu e parou com os 2 filhos de Andy que ainda iam para Mercúrio pedir ajuda. Eric Quintal decidiu ir atrás dele em Mercúrio, mas precisava governar o mundo mágico e torturar as pessoas naquele paraíso. Então criou um homem e deu o nome de Gonia. Ele usava uma roupa preta e era alto. Tinha uma cor branca de pele e cabelos muito escuro, curto num penteado simples e um olhar muito neutro e bonito. Ele desceu para Mercúrio e sua função era destruir os 2 filhos de Andy e pegar o livro e depois matar todo o planeta de Mercúrio. Eric que tinha muita revolta sobre seu irmão, por isso não amava mais nada, não queria perdão nem misericórdia. Ele queria ser o mal em pessoa, e se tornou mesmo o próprio mal em carne e osso. Mas essa é uma outra história.